Sempre ouvi dizer que toda mãe carrega dentro de si um instinto natural, quase sobrenatural, uma espécie de sexto sentido que a permite compreender com profundidade tudo o que acontece ao redor de seus filhos. Depois de tudo o que vivi, não tenho dúvidas em afirmar que acredito plenamente nessa teoria. Minha experiência pessoal foi a prova mais clara disso. Tudo começou há muitos anos, numa época em que eu estava prestes a dar um grande passo na minha vida. Naquele tempo, eu estava para me casar com Valéria, que então era minha namorada. Nós nos conhecemos no ambiente de trabalho, o que já era por si só uma curiosidade. Valéria ocupava o cargo de secretária do diretor da empresa onde trabalhávamos, e eu atuava como gerente. Começamos a nos aproximar aos poucos, com conversas despretensiosas e olhares trocados entre uma tarefa e outra, até que, inevitavelmente, me vi completamente envolvido por ela. Com o passar do tempo, percebi que minha paixão por Valéria não parava de crescer. Era algo intenso, difícil até de descrever com palavras. E foi justamente por isso que, depois de apenas alguns meses de namoro, tomei coragem e pedi sua mão em casamento. Para minha felicidade, ela aceitou sem hesitação. Sentíamos que éramos feitos um para o outro. Apesar de termos personalidades e gostos bem diferentes, nosso convívio sempre foi tranquilo. No entanto, para que nosso casamento se concretizasse, Valéria impôs apenas uma condição. Uma vez que fôssemos oficialmente marido e mulher, ela desejava deixar o emprego. Seu desejo era se dedicar exclusivamente à casa e ao nosso futuro lar. Confesso que, naquele momento, não vi problemas nisso. Mas quando minha mãe soube dessa decisão, sua reação foi imediata. Ela ficou profundamente incomodada, quase indignada com essa escolha. Poucas semanas antes do casamento, tive uma conversa muito séria com minha mãe. Ela me chamou com aquele tom típico de quem sabe que está pisando em terreno delicado, mas mesmo assim precisava dizer o que pensava. Jair, você sabe que eu nunca gostei de me meter na vida dos outros. Mas neste caso estamos falando de você, meu filho. E por isso sinto que tenho a obrigação de abrir seus olhos antes que seja tarde demais. Ela foi direta. Me aconselhou fortemente a não permitir que Valéria deixasse o trabalho. Segundo minha mãe, isso seria um erro enorme. Explicou que não via nela nenhuma disposição ou habilidade para cuidar de uma casa. Disse que em todas as vezes que Valéria havia ido nos visitar, nunca a viu ajudar com nada. Não lavava sequer um prato, muito menos sabia preparar uma refeição básica. Era, nas palavras dela, uma mulher extremamente preguiçosa. Minha mãe foi ainda mais longe. Disse que eu precisava pensar no futuro, especialmente se decidíssemos ter filhos. Ela me questionou como Valéria seria capaz de cuidar de crianças se nem da própria casa sabia cuidar. Não queria destruir minhas esperanças ou meu sentimento, mas deixou claro que, na opinião dela, Valéria não tinha vocação para ser esposa. Finalizou dizendo que, no fim das contas, eu acabaria vendo com os próprios olhos se ela estava certa ou não. Naquele momento, achei tudo aquilo um exagero, mas com o tempo e com o desenrolar dos fatos, fui obrigado a reconhecer que cada palavra dita por minha mãe havia se concretizado com impressionante precisão. Semanas depois de nos casarmos, como combinado entre nós, Valéria pediu demissão da empresa. O diretor, que também era meu colega, teve que buscar uma nova secretária. Enquanto isso, Valéria passou a ficar em casa, tentando se adaptar às tarefas domésticas. Contudo, não demorou muito para que ficasse evidente que ela não tinha nenhum talento para a vida doméstica. Cozinhava mal, deixava tudo fora do lugar e, ao tentar ajudar, acabava criando mais problemas. Lembro de um episódio particularmente assustador. Valéria quase se intoxicou ao misturar produtos de limpeza incompatíveis enquanto lavava o chão. Naquela hora, as palavras da minha mãe ressoaram na minha mente com força. Eu precisava fazer alguma coisa. Foi então que, com muito cuidado, resolvi conversar com Valéria. Perguntei se ela realmente se sentia confortável naquele papel, pois, se não estivesse segura, poderia perfeitamente voltar ao trabalho.
Inclusive, sugeri que contratássemos alguém para nos ajudar algumas vezes por semana. Mas ela reagiu mal. Disse com firmeza que não queria voltar a trabalhar, que preferia continuar em casa. No entanto, exigiu que contratássemos uma empregada para cuidar de absolutamente tudo. Aquilo gerou um conflito entre nós. Eu não achava certo. Na minha visão, ou Valéria aprendia a cuidar da casa aos poucos, ou então voltava a trabalhar para que pudéssemos dividir as responsabilidades. Mas Valéria se mostrou inflexível. Terminamos aquela noite com uma discussão amarga. A frustração tomou conta dela, e aos poucos ela mergulhou em um estado de tristeza profunda, que logo se transformou em uma depressão evidente, difícil de ignorar. A partir de então, Valéria passou a viver praticamente no sofá da sala. Passava os dias assistindo a séries e novelas, comendo besteiras, e não mostrava o menor interesse em cuidar da casa ou de si mesma. Isso começou a afetar muito sua saúde. Ela passou a ganhar peso rapidamente. Uma das coisas que eu mais admirava em Valéria era sua aparência. Sempre foi muito bonita, com um corpo esbelto e gostava de se vestir bem. Mas naquele cenário caótico, até isso mudou. A casa estava uma bagunça constante, e como não havia nenhuma colaboração dela, acabei cedendo e contratando alguém para nos ajudar. A senhora Francisca veio morar conosco. Era uma mulher extremamente dedicada e paciente, especialmente com Valéria, que se mostrava cada vez mais impaciente e rude. Chegava ao ponto de gritar com Francisca, tratando-a com uma falta de respeito que me deixava envergonhado. Por mais que eu conversasse com Valéria e sugerisse buscarmos ajuda profissional, ela se recusava terminantemente. Não admitia que precisava de ajuda psicológica. E eu, diante daquela situação cada vez mais desgastante, já não sabia mais como agir. Com o estresse acumulado do trabalho e da vida em casa, decidi retomar uma atividade que sempre me fazia bem, mas que havia abandonado desde o casamento. Voltei a praticar uma paixão antiga, correr no parque. Sempre fui fã de atletismo e costumava correr 2 ou 3 vezes por semana, principalmente como forma de aliviar o estresse e cuidar da minha saúde. Era um hábito que me ajudava muito. Então, num domingo de manhã, coloquei meu tênis e fui ao parque. Mas antes disso, fiz questão de convidar Valéria para me acompanhar. Pensei que talvez ela se animasse, já que precisava se mexer e se distrair um pouco. Infelizmente, minha tentativa foi em vão. Valéria rejeitou o convite com desdém, dizendo que não estava interessada e que não via sentido em sair de casa apenas para correr. Sua resposta foi fria e, de certa forma, agressiva. Eu só queria ajudá-la a reencontrar alguma motivação, mas percebi que ela estava cada vez mais distante de mim e de si mesma. E assim, mais uma vez, segui sozinho em busca de alívio para minha tensão. Não, Jair, nem pense nisso. Estou bem aqui na cama. Me deixe em paz, por favor. Ela sequer quis me olhar nos olhos. Mandou que eu fosse fazer o que quisesse. A verdade é que eu estava tomado por um medo profundo. Um pressentimento de que estava perdendo Valéria. De que nosso casamento estava se esvaindo entre os dedos. Pois é, Valéria. Estamos vivendo de uma forma estranha, desconectados. Precisamos urgentemente mudar essa rotina que nos consome em silêncio. Sinto que estamos cada vez mais distantes. A intimidade desapareceu e já faz meses que sequer fazemos amor. Essa ausência pesa no meu peito. Olhei nos olhos dela e perguntei com toda sinceridade: me diz o que está acontecendo? Como posso te ajudar? Valéria, no entanto, reagiu com fúria. Ela queria apenas continuar dormindo e, com uma irritação incontida, me deu uma resposta que me feriu profundamente, como uma facada sem aviso. Por que você não vai embora logo, Jair? E para de me encher o saco? Ela gritou, quase cuspindo as palavras. Eu sei por que quer que eu vá com você. Por que não me deseja mais? Acha que estou gorda demais, não é? Vai lá, vai pro parque se deliciar com aquelas mulheres que ficam correndo por lá. É isso que você quer, não é? Aposto que já sente nojo de mim. Diante das palavras dela, permaneci em silêncio. A dor me travou. Apenas a encarei, com os olhos marejados. Sem dizer uma única palavra, me levantei. Saí de casa e entrei no carro.
Dirigi por uns 15 minutos até o parque. Precisava espairecer, pensar, me afastar daquela situação sufocante. Estacionei, desci do carro e comecei a me aquecer. Quando comecei a correr, tentei deixar tudo para trás e me concentrar em mim mesmo. Não era o único ali. O parque estava cheio de gente. Homens, mulheres, crianças. Todos se exercitando, curtindo aquele momento bonito do dia. Naquele instante me bateu um desejo. Gostaria que Valéria estivesse ali comigo. Talvez as coisas entre nós pudessem melhorar se compartilhássemos momentos assim. No entanto, suspirei e segui correndo. Tínhamos problemas sérios a resolver. Depois de um tempo correndo, parei para beber água. Caminhei até o bebedouro, mas antes que eu chegasse, uma mulher se adiantou. Fiquei completamente surpreso com a aparência dela. Era absurdamente parecida com Valéria, como se fosse uma versão dela em seus melhores dias. Juro que meu coração quase saiu pela boca. Fiquei ali parado, observando-a enquanto ela se inclinava para beber água, completamente hipnotizado por aquela estranha familiaridade. Foi então que aconteceu algo inesperado. Quando ela terminou de beber, tentou fechar a torneira, mas acabou fazendo um movimento errado. Um jato forte de água disparou e me molhou por completo. Ai, meu Deus, me desculpe, moço. Ela exclamou claramente envergonhada. De verdade, moço, eu não quis fazer isso. Foi sem querer mesmo. A maneira doce com que ela me olhou, o arrependimento nos olhos, aquilo me desarmou de imediato. Não se preocupe, de verdade. Hoje não está sendo um bom dia para mim, mas tudo bem. Aceito o seu pedido de desculpas. A voz dela era acolhedora, envolvente, e logo me respondeu com gentileza. Sinto muito que esteja tendo um dia ruim. Espero que melhore. Se quiser conversar, estarei por aqui. Posso te ouvir com todo prazer. Aquela oferta me pegou desprevenido. Olhei para aqueles olhos lindos e, por algum motivo, não consegui dizer não. Respondi meio irônico. Teria coragem de conversar com um estranho? Isso pode ser perigoso, senhorita. Tem muita gente ruim por aí. Mas se não se importar, podemos caminhar um pouco e conversar. Ela riu, se divertindo com a situação, e respondeu. Você tem razão, tem muitos malucos por aí, mas não gosto de conversar com desconhecidos, então, meu nome é Mariana. E você, o que está esperando? Vamos caminhar antes que o corpo esfrie. A espontaneidade dela me agradou de imediato. Respondi dizendo que me chamava Jair, e seguimos caminhando juntos, trocando confidências sobre nossas vidas. Em pouco tempo, a conversa fluiu de forma natural. Quando Mariana me perguntou se eu era casado, respondi que sim. E comecei a relatar, ainda um pouco hesitante, os problemas com Valéria. Ela ficou surpresa com o que contei. Depois de ouvir tudo, respondeu com sinceridade. De verdade, Jair, não posso acreditar. Sabe que está acontecendo exatamente o mesmo comigo? Estou casada, mas meu marido se descuidou completamente, inclusive fisicamente. Há pouco tempo o convidei para vir correr comigo aqui no parque, mas ele não quis. Nosso casamento está por um fio. Já pensei até em deixá-lo porque não sou mais feliz ao lado dele. As palavras de Mariana mexeram comigo. Era como se estivéssemos vivendo histórias paralelas. Não parecia coincidência. Nossos desabafos se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. A sensação era de que nos entendíamos sem esforço. Rimos um pouco, compartilhamos mais histórias, e quando percebi, já estava tarde. Olhei o relógio e disse que precisava voltar para casa. Mariana concordou. Ela também precisava retornar. Então nos despedimos e cada um seguiu seu caminho. Cheguei em casa e encontrei Valéria tomando café da manhã. Sentei à mesa ao lado dela, mas minha mente não conseguia se desligar de Mariana. Ela havia deixado uma marca, um impacto forte demais para ser ignorado. Aquilo parecia mais do que uma simples coincidência. Foi como uma flechada à primeira vista. Dessas que atravessam o peito sem pedir licença e nos fazem repensar tudo o que estamos vivendo. Apaixonei-me por ela no exato instante em que a vi, como se algo dentro de mim tivesse despertado de forma intensa e repentina. Foi nesse momento que compreendi, sem qualquer sombra de dúvida, que meu casamento com Valéria havia sido um erro, um equívoco profundo e irreversível.
Até hoje não entendo por que ignorei os conselhos da minha mãe, que sempre me alertou. Mas enfim, já era tarde demais para voltar atrás. O domingo seguinte chegou com céu limpo e ar fresco. Levantei-me bem cedo, sentindo uma agitação incomum no peito, ansioso como um adolescente. Eu e Mariana havíamos trocado números de telefone, e durante a semana trocamos algumas mensagens para combinarmos de nos encontrar no parque às 9 horas em ponto. Naquela manhã, nem me passou pela cabeça convidar Valéria. Assim que me vesti, saí direto, determinado a viver aquele momento só com Mariana. Quando cheguei ao parque, encontrei Mariana sentada em um banco, com um semblante levemente abatido. Ela logo me contou que havia discutido com o marido durante a semana e, após uma briga acalorada, tinha tomado uma decisão definitiva. O havia expulsado de casa. Segundo ela, ele vinha sendo muito ríspido, grosseiro mesmo. A convivência já estava insuportável, e após aquele episódio, ambos entenderam que seria melhor se afastarem. Apesar da tristeza evidente em seu olhar, Mariana fez questão de me acompanhar na caminhada. Notei que ela fazia um esforço para manter o bom humor, o que me tocou profundamente. Foi então que senti com clareza que meu instinto não estava enganado. Havia algo mútuo entre nós. Não era apenas desejo, era uma conexão. Eu sentia que Mariana também estava começando a se apaixonar por mim, mesmo que ainda não tivesse plena consciência disso. Depois de algumas voltas pelo parque, percebi que meu estômago começava a protestar. Sem jeito, confessei. Mariana, estou com um pouco de fome, para ser sincero. Que tal deixarmos os exercícios para outro dia e tomarmos um café da manhã? Pode deixar que eu pago. Sorri, tentando parecer despreocupado. Mariana abriu um sorriso e disse que também não estava com muita disposição para correr. Claro que aceito, Jair, respondeu com voz suave. Ela então me confidenciou algo que fez meu coração acelerar. Aqui por perto não tem nada realmente gostoso, sabe? Já experimentei alguns lugares e não me agradaram. Mas se você quiser, podemos ir até minha casa. Faço um omelete recheado que é de dar água na boca. O que acha da ideia? Hesitei por um segundo, surpreso com o convite, mas percebi que aquela era a chance perfeita para estreitarmos ainda mais nossos laços. Combinamos então de ir em carros separados. Fui seguindo o dela, sentindo a ansiedade subir à medida que nos aproximávamos da casa onde ela morava. Não era longe do parque e o trajeto foi curto. Quando chegamos, estacionei o carro atrás do dela e logo entramos. O que aconteceu a seguir ainda me intriga. Parecia que estávamos em perfeita sintonia, como se tudo fosse natural e inevitável. Assim que cruzamos a porta, não resisti. Puxei Mariana pela cintura, sentindo seu corpo quente contra o meu, e como num impulso incontrolável, aproximei meus lábios dos dela. Era impossível resistir. Havia meses que eu não tinha qualquer contato físico com Valéria, e minha necessidade masculina já estava latente. Mariana me retribuiu com a mesma intensidade. Entregou-se ao momento e nos beijamos com paixão e entrega, como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir. Enquanto a abraçava e acariciava seu corpo, percebi o perfume delicioso de seus cabelos longos e dourados. Ela era magra, de beleza singular, com um corpo extremamente atraente. Mal conseguimos chegar ao quarto. No sofá da sala mesmo, consumamos aquele desejo que vinha crescendo entre nós. Foi ali, naquele espaço pequeno e acolhedor, que cometemos o pecado, pois, apesar de tudo, ainda éramos casados, presos a relações que já não faziam mais sentido. A adrenalina corria por nossas veias como um rio em fúria. Naquele instante, compreendi por que tantas pessoas dizem que o proibido é mais excitante. Tocar o inatingível tem um sabor único. A experiência que vivi com ela foi, sem exagero, a mais intensa da minha vida. E, curiosamente, nunca mais se repetiu da mesma forma. Terminamos ofegantes, abraçados no sofá, sentindo o coração bater acelerado, como se quisesse explodir do peito.
O silêncio que nos envolvia era cheio de significado. Tomei coragem e disse com sinceridade: "Não sei o que está acontecendo comigo, Mariana, mas desde o instante em que te vi, senti que estava me apaixonando. E agora, depois de tudo isso, queria que você ficasse ao meu lado para sempre. Sinto como se já te conhecesse de outra vida, como se te amasse há muito tempo. Não me considere um louco por dizer isso assim tão rápido, mas é real. É isso que estou sentindo agora." Mariana me olhou fixamente, com os olhos brilhando, e respondeu com uma voz doce que me encheu de esperança: "Eu juro que sinto exatamente o mesmo. Desde a primeira vez que te vi, senti que havia algo especial entre nós. E depois que conversamos, tive certeza de que havia uma chance de encontrar o amor verdadeiro ao seu lado. Sei que temos desafios pela frente, mas se nos esforçarmos, acredito que poderemos em breve estar juntos de uma forma mais bonita e verdadeira. Eu pretendo levar até o final o processo de divórcio com o idiota do meu marido. Mas você também precisa agir." Assenti com firmeza. Disse a Mariana que ela estava certa e que eu já havia decidido. Naquela mesma semana, conversaria com Valéria e pediria o divórcio. A situação precisava chegar ao fim, de uma vez por todas. Nosso casamento já não fazia sentido algum. Eu não era feliz havia muito tempo. Aquela relação foi um erro desde o começo, e agora eu enxergava isso com clareza. Era hora de recomeçar. Mais tarde, naquela mesma tarde, despedi-me de Mariana e fui embora. O relógio marcava quase 2 da tarde, e eu imaginava que Valéria já tinha almoçado sem mim. Para minha surpresa, não havia nenhuma ligação perdida dela, nenhuma mensagem. Chegando em casa, fui direto para o chuveiro. Deixei minhas roupas junto com as peças sujas no cesto, troquei de roupa e desci para almoçar. Naquele dia me esforcei para disfarçar o que se passava dentro de mim. E como já era habitual, quase não troquei palavras com Valéria. Havia entre nós um silêncio tenso, carregado de coisas não ditas. Passei o restante da tarde mergulhado em pensamentos, tentando encontrar uma forma de contar a verdade. Como explicar? O que dizer? Deixei que o domingo escapasse, e a manhã de segunda-feira também se perdeu em hesitações silenciosas. No trabalho, o assunto não saía da minha mente. Por mais que minha cabeça girasse em 1000 possibilidades, no fundo, eu sabia que não havia muito o que pensar. Era simples e cruel. Eu precisava ser direto. Naquela noite, acontecesse o que fosse, por mais frio que pudesse parecer, eu tomaria coragem para pedir o divórcio. Mas, ao chegar em casa depois do expediente, fui surpreendido por uma cena que não esperava e que, de certa forma, mudou completamente a dinâmica daquilo que eu havia planejado. Valéria me esperava no quarto com os olhos em chamas, visivelmente tomada pela fúria. Sobre a cama, jogadas de maneira acusadora, estavam as roupas que eu havia usado dias antes para fazer exercício. No início, não compreendi o motivo daquela exibição, mas bastou que ela abrisse a boca e tudo começou a fazer sentido. "Do que se trata isso, Jair? Você viu a sua camiseta? Está com uma bela marca de batom", disse com a voz trêmula de raiva. Antes que eu pudesse reagir, ela pegou a peça e sacudiu diante dos meus olhos, apontando outro detalhe. "E tem mais, meu querido. Isso bem aqui é cabelo de mulher, Jair. Loiro, claramente não é meu. Você vai continuar com essa mentira ridícula? Vai negar que está me traindo? A história de que ia correr era só o álibi perfeito para se esfregar com a sua amante. Você pensou que eu era idiota, que nunca ia notar uma roupa manchada porque não lavo nada, não é mesmo? Mas é aí que você se engana, Jair. Aquele dia eu já estava desconfiada. Bastou você sair de novo para que eu fosse conferir suas roupas e, para minha surpresa, encontrei provas demais. Não quero mais ouvir desculpas. Acabou", gritou ela. "Vou para casa da minha mãe. E se prepare porque meu advogado vai falar com você. Isso não vai ficar assim." Ver Valéria sair daquela forma, tão magoada, me causou uma dor inesperada. Em algum momento da vida, eu realmente a amei.
Mas ao mesmo tempo não pude deixar de sentir um certo alívio. Finalmente eu estava livre. Livre para viver ao lado de Mariana, a mulher por quem meu coração agora batia. Assim que Valéria fechou a porta, peguei o celular e liguei para Mariana. Disse que tudo havia se resolvido e perguntei se ela queria sair para dançar naquela noite. Mariana, com a doçura de sempre, respondeu que sim. Fiquei empolgado. Levei cerca de 20 minutos para tomar banho e me arrumar. Coloquei uma roupa bonita, passei um perfume marcante e saí de carro para buscá-la. Aquela noite foi de pura alegria. Rimos muito, dançamos como se não houvesse amanhã, e o clima entre nós estava perfeito. A empolgação foi tanta que acabei dormindo na casa dela. A noite foi intensa e, como de costume, fizemos amor apaixonadamente. Confesso que exageramos um pouco nos drinks, mas nada que me impedisse de cumprir minhas responsabilidades. Acordei bem cedo, ainda cansado, pois havíamos passado quase toda a noite entre beijos e carícias. Sentia-me rejuvenescido como um adolescente. Com Mariana, eu me sentia vivo, cheio de energia e disposto a fazer tudo para agradá-la. Ela era linda, vibrante, sensual. E mais do que tudo isso, ela despertava em mim uma vontade genuína de ser melhor, de viver com intensidade. A relação com Mariana começou ali, naquela mesma noite em que minha história com Valéria havia terminado. Aos poucos, o processo de divórcio foi se desenrolando. Curiosamente, Valéria não dificultou as coisas. Mostrou-se razoável, aceitando uma parte das economias e parecendo satisfeita com isso. Aquilo me surpreendeu. Senti-me leve, com a alma mais tranquila. E com essa liberdade conquistada, mergulhei de cabeça em um relacionamento cada vez mais intenso e apaixonado com Mariana. Mariana era o tipo de mulher que encantava qualquer ambiente. Seu rosto tinha traços suaves e marcantes. A pele macia contrastava com os lábios naturalmente vermelhos. Seus cabelos dourados caíam sobre os ombros com elegância, e seu corpo, esculpido por exercícios, era quase uma obra de arte. Mas o mais sedutor em Mariana era seu carisma. Ela tinha uma presença envolvente, algo magnético. Rapidamente, senti que queria tê-la para sempre ao meu lado, como minha esposa. Não demorou muito para que eu decidisse apresentá-la à minha mãe. Mariana causou uma ótima impressão. Minha mãe, que sempre teve um olhar crítico, não poupou elogios. Essa sim é mulher para você, meu filho. Já observei o bastante para afirmar que com ela você pode ser muito feliz. Mas lembre-se sempre de ser responsável. Ame-a, cuide bem dela, respeite-a. Você tem meu apoio total. E como se não bastasse, completou com um comentário cruel. Ainda bem que se livrou da Valéria. Aquela mulher era um peso morto, Jair. Já não se cuidava mais, vivia largada. Mas vamos esquecer isso. O importante é olhar para frente. Agora dedique-se a ser feliz com essa moça maravilhosa. Com a bênção da minha mãe, tudo parecia encaminhado. Chegou o grande dia, nosso casamento. Foi, sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida. Logo em seguida, partimos para a lua de mel, numa praia paradisíaca, onde passamos quase uma semana de puro prazer e descanso. Durante aquelas noites ensolaradas e quentes à beira-mar, fizemos amor como se o tempo não existisse. Eu estava pleno, em todos os sentidos. Porém, no último dia de viagem, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem no celular que me deixou desconcertado. Era de Valéria. E, curiosamente, o tom da mensagem não era agressivo, tampouco irônico. Era quase enigmático, como se escondesse algo por trás de uma cortesia forçada. Soube que você se casou de novo, Jair. Espero que você seja muito feliz com essa mulher. Ame-a e aproveite-a, pois a vida é curta. Com muito carinho de sua ex, Valéria. Aquela mensagem, embora aparentemente inofensiva, causou um calafrio. Senti um medo estranho, como se houvesse algo oculto naquela despedida. Tentei afastar os pensamentos ruins e me concentrar em Mariana. Ela era a mulher que eu amava, com quem queria construir uma nova história. Com ela fazia tudo diferente. Íamos à academia, cozinhávamos juntos, víamos filmes que ambos adorávamos.
com Mariana, eu me sentia em plena sintonia. Pela primeira vez, achava que havia encontrado alguém que realmente combinava comigo em tudo. Sentia como se tivesse conhecido minha alma gêmea. Mas a magia de tudo isso começou a se desfazer de maneira inesperada. Em uma noite em que o clima estava perfeito, algo aconteceu. Quando estávamos prestes a fazer amor, percebi que meu corpo simplesmente não respondia. Meu desejo, até então sempre intenso, havia desaparecido. Fiquei constrangido, surpreso e, acima de tudo, frustrado. Tentei de tudo. Mariana, com delicadeza, também se esforçou para me ajudar. Tentamos carícias, beijos, toques, de tudo. Nada funcionava. Meu jubileu estava ali, inerte, como se fosse apenas um pedaço de pele sem qualquer vida. Aquilo me apavorou. Era como se, de uma hora para outra, algo em mim tivesse sido desligado. E por mais que tentasse esconder, Mariana notou. A noite terminou em silêncio e inquietação. Aquilo era algo realmente preocupante, porque não se limitou a um episódio isolado durante uma única noite. Pelo contrário, passou a se repetir nas noites seguintes, tornando-se constante. Sinceramente, entrei em uma profunda frustração como homem. Sentia-me decepcionado comigo mesmo, com minha masculinidade. Mariana, por sua vez, também começou a demonstrar tristeza, abatimento. Até que, em certo momento, ela me confrontou diretamente, dando indícios de uma suspeita que me desestabilizou por completo. Naquela noite, Mariana insinuou que eu poderia estar mantendo um caso com outra mulher. Suas palavras vieram como lâminas afiadas, penetrando meu coração. Aquela conversa foi dolorosa. Ela realmente acreditava que minha falta de desejo tinha relação com uma possível traição. E foi nesse momento que me dei conta, com um nó na garganta, de que nosso casamento, assim como meu corpo, também estava começando a se manchar, perdendo aos poucos o brilho e a conexão que um dia existiu entre nós. Por que você já não me procura mais como no início, Jair? Seja sincero comigo. Já não te atraio como antes ou está apaixonado por outra mulher? Agora que sou sua esposa, o posto de amante ficou vago? Por favor, se for isso, diga-me a verdade. Não vou te julgar. Essas foram as palavras de Mariana, ditas com dor, mas também com dignidade. Se você estiver gostando de outra, eu simplesmente irei embora. Compreendo a forma como tudo começou entre nós. Fomos amantes no início, nos envolvemos traindo outras pessoas. Por isso sei que essa situação pode se repetir. Não posso fingir que isso não me preocupa. Jair, ultimamente tenho me sentido insegura. Fiquei profundamente tocado por suas palavras. Disse a Mariana que tudo aquilo era um engano. Eu não tinha ninguém, nenhuma outra mulher. A amava sinceramente, a desejava com intensidade. Para mim, ela era uma mulher espetacular em todos os aspectos. O mais estranho era que eu não tinha qualquer explicação lógica para o que estava acontecendo comigo. Porém, dentro de mim, tinha a esperança de que a medicina poderia oferecer alguma resposta. Mariana se mostrou disposta a me acompanhar ao médico. E assim, no dia da consulta, lá estávamos os dois, juntos, expondo a situação de forma clara e buscando uma solução que pudesse resgatar nossa intimidade e, de certa forma, também o equilíbrio do nosso relacionamento. O médico nos atendeu com profissionalismo e, depois de avaliar meu caso, receitou alguns medicamentos e iniciou um tratamento que, segundo ele, traria resultados ao longo de alguns meses. A promessa era de que minha virilidade retornaria aos poucos. Contudo, com tristeza, devo admitir que isso não aconteceu. Por mais que eu desejasse, meu corpo não reagia. Como homem, eu continuava sem conseguir corresponder ao desejo da minha esposa. Aquilo era doloroso, arrasador. Senti-me mergulhado em uma tristeza profunda. Era como se estivesse falhando não apenas como companheiro, mas como ser humano. Em um domingo, por volta do meio-dia, pedi a Mariana um tempo para mim. Disse a ela que precisava sair um pouco, respirar, pensar. Inventei que iria ao mercado fazer algumas compras, uma desculpa qualquer. Ela ficou em casa visivelmente abatida. Eu, por outro lado, entrei no carro e fui em direção ao centro da cidade.
Dirigi até o Mercado Popular, um local bastante movimentado com barracas por todos os lados. Queria me distanciar um pouco da situação, colocar as ideias no lugar. Andando entre as pessoas e barracas, tive uma surpresa inesperada. Não sei ao certo se foi algo bom ou ruim, mas acabou sendo um ponto de virada. Naquele mercado havia uma barraca conhecida por vender artigos de bruxaria, cuidada por um suposto feiticeiro e sua esposa. E foi ali que algo inusitado aconteceu. Para minha total surpresa, vi Valéria e a mãe dela comprando algo naquele lugar. Fiquei completamente paralisado. Disfarcei, fingindo que não as tinha visto, e permaneci à distância observando. Quando terminaram as compras e se afastaram, não resisti. Aproximei-me do local curioso e cumprimentei o homem que atendia. Ele me retribuiu o cumprimento com naturalidade. Aproveitei para perguntar o que exatamente era feito naquele estabelecimento tão misterioso. O homem respondeu de forma objetiva, mas um tanto intrigante. Fazemos de tudo por aqui, rapaz. É só pedir que será atendido. Não entendi bem o que ele queria dizer, mas meu olhar logo foi atraído por uma placa no canto da barraca. Lá estavam listados diversos serviços oferecidos: trabalhos de bruxaria, amarrações amorosas, rituais de vingança e outras práticas que eu mal conhecia. A variedade me deixou surpreso e, ao mesmo tempo, desconfiado. Perguntei diretamente: então o senhor faz bruxaria? Tudo isso é real? Se eu pedisse, o senhor conseguiria prejudicar alguém? O homem, ao ouvir minha pergunta, estreitou os olhos e me olhou com desconfiança. Parecia tentar identificar se eu estava sendo sarcástico ou apenas curioso. Talvez achasse que eu estivesse ali apenas para zombar do seu ofício. Sua expressão era séria, e havia algo em seu olhar que me causou um leve desconforto. Não sei se você está falando com sinceridade, rapaz, mas bruxaria é algo que exige respeito. Se você estiver realmente disposto a pagar o preço, eu posso te ajudar com o que for preciso. Agora, se estiver aqui apenas para brincar ou me desrespeitar, é melhor ir embora e não voltar nunca mais. Aquela resposta me fez perceber que eu precisava me posicionar com clareza. Sua firmeza me fez recuar na postura e ser honesto. Olhei nos olhos dele e disse que não estava ali para zombar de nada. Expliquei que eu realmente precisava de ajuda e que estava desesperado. E quanto ao valor que ele cobraria, garanti que pagaria o preço que fosse necessário, desde que ele me entregasse resultados. O homem pareceu se acalmar e disse que cobraria apenas o justo. Em seguida, perguntou se eu gostaria de iniciar uma sessão ali mesmo. Respondi que sim, e ele me conduziu. Venha comigo, rapaz. Vamos fazer tudo por partes. Preciso entender o que você quer e qual é seu verdadeiro objetivo. Ele me alertou para que eu fosse completamente honesto, pois, segundo ele, tinha o dom de perceber quando alguém estava mentindo. Fiquei apreensivo, mas segui-o até uma sala improvisada, escura, iluminada apenas por velas. O ambiente estava repleto de símbolos religiosos estranhos que eu não compreendia, figuras que pareciam demônios ou santos esquecidos. O clima era pesado, mas já que eu estava ali, tentei ser o mais transparente possível. Comecei a falar um tanto envergonhado. Senhor, sinceramente não sei bem por onde começar. O que me traz aqui é um problema que, digamos, atinge diretamente a minha masculinidade. Olhei nos olhos dele e continuei. Trata-se de algo íntimo, algo pessoal. Tenho enfrentado dificuldades que me impedem de satisfazer minha esposa. O mais estranho é que tudo começou repentinamente, do dia para a noite. Quase como se fosse um feitiço, se é que posso me expressar dessa forma. Venho sendo consumido por uma tristeza profunda, uma espécie de angústia silenciosa que tem me afundado cada vez mais. O que me trouxe até este lugar foi o encontro inesperado com minha ex-esposa e a mãe dela. Ambas estavam com o Senhor. Esse episódio por si só já me perturbou bastante, mas foi o que ele simbolizava que mais me alarmou. Tendo em vista que ouvi falar que o Senhor realiza trabalhos de amarração, feitiços de vingança e afins, uma inquietação tomou conta de mim. Fiquei obcecado com a possibilidade de que aquelas duas mulheres tenham vindo aqui para solicitar a sua ajuda, com o único propósito de me arruinar.
Por isso imploro que me diga a verdade. Não me importo com o valor que o senhor quiser cobrar, desde que me ajude a me recuperar, a ser feliz novamente ao lado da minha esposa. O senhor pode ser minha última esperança, minha salvação. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se refletisse sobre algo. Quando finalmente falou, percebi que uma lembrança lhe havia vindo à mente. Ele parecia se recordar de quem eram Valéria e a mãe dela. Ora, é claro que conheço essas mulheres, disse ele. Confirmou então que ambas o procuraram recentemente, solicitando um trabalho específico. Diante do que eu descrevera, ele concluiu que eu era, provavelmente, a vítima do feitiço em questão. Segundo ele, os efeitos que eu vinha sentindo eram, sem dúvida, resultado do trabalho realizado. Está vendo, rapaz? Você mesmo está sentindo a força da minha magia. Ele disse com uma estranha naturalidade e acrescentou que agora tudo se resumia à questão do pagamento. Para reverter o feitiço, ele cobraria o dobro do valor exigido daquelas mulheres. Explicou ainda que havia instruído as duas a não voltarem mais, pois o ritual já havia sido concluído. Com um tom sombrio, advertiu que eu era um homem de muita sorte, pois o que Valéria e sua mãe tinham desejado para mim era tão cruel que, se eu soubesse dos detalhes, sentiria calafrios e terror no mais profundo da alma. Disse que minha presença ali era um sinal do destino, uma indicação de que minha partida deste mundo não era certa e que ele tinha o dever de me ajudar a escapar daquele mal terrível. Como diz o velho ditado, meu rapaz, com dinheiro até cachorro dança. Disse o bruxo, exigindo que eu colocasse o pagamento sobre a mesa para dar início ao ritual. Eu não hesitei. Peguei praticamente todo o dinheiro que tinha naquele dia e entreguei sem pestanejar. Era uma quantia significativa, mas naquele momento a salvação da minha alma e a possibilidade de retomar minha vida valiam mais que qualquer valor. Fui conduzido a uma cadeira onde o homem posicionou aos meus pés um pequeno braseiro com carvões acesos e algumas ervas de cheiro forte. Logo em seguida, começou a passar outras plantas pelo meu corpo, como se me purificasse. Enquanto fazia isso, recitava orações em voz baixa e soprava fumaça de charuto no meu rosto, num ritmo constante e hipnotizante. A mulher que o auxiliava preparava algo numa grelha elétrica. Parecia uma mistura, um tipo de poção. Após alguns minutos, a mulher se aproximou e me entregou a substância em um pequeno recipiente de barro. Quando segurei o pote, o homem me deu instruções claras e enfáticas. Este elixir precisa ser bebido de uma só vez. Não faça caretas, nem pense em cuspir. O sabor será horrível, mas é essencial que você o engula. Caso contrário, não poderei preparar outro e continuará sendo escravo da bruxaria que está te matando. Sem hesitar, levei o conteúdo à boca. Era uma substância escura, espessa, com cheiro e gosto extremamente desagradáveis. Remetia a bosta fresca. Fiquei enjoado imediatamente, sentindo náuseas intensas. Meu rosto corou, minhas mãos começaram a tremer e precisei de toda a força do mundo para conter o impulso de vomitar. Sofri intensamente, mas consegui resistir. Quando terminei de beber, supliquei por um pouco de água, apenas para tirar aquele gosto horrível da boca. No entanto, a mulher se recusou. Disse que aquele nojo, aquele sofrimento, era parte necessária do processo de cura. Menos de 2 minutos depois, comecei a sentir reações estranhas. Arrepios pelo corpo, sensação de queimação nos ossos, dores fortes no estômago e uma pressão absurda na cabeça, como se meus olhos fossem saltar das órbitas. Sentia como se meus dentes fossem se soltar. Todo o meu corpo parecia reagir violentamente, de forma incontrolável. O feiticeiro tentou me tranquilizar, afirmando que aquelas reações eram esperadas e que, em breve, tudo passaria. Permaneci naquela agonia por cerca de meia hora. Me contorcia, gritava, sem conseguir conter a dor e o desespero. Depois de muito tempo, que pareceu uma eternidade, senti uma vontade imensa de urinar. A mulher me ajudou, me levou até um pequeno banheiro que havia no local, e ali enfrentei uma das experiências mais bizarras da minha vida.
Sentia como se meu aparelho urinário estivesse em chamas. Ao urinar, a dor era intensa, quase insuportável. No entanto, algo mais saiu além da urina. Ao olhar para o vaso sanitário, percebi que pequenas pedras escuras, de tom negro, tinham sido expelidas pelo meu corpo. Apesar da dor extrema, senti um alívio quase celestial quando tudo terminou. Uma paz silenciosa tomou conta de mim, como se algo realmente tivesse sido removido do meu interior. Está vendo, rapaz? Todo o mal já saiu de você. Sua vida vai voltar ao normal, disse o feiticeiro com convicção. Em seguida, pediu que eu me sentasse novamente e exigiu que eu bebesse uma garrafa inteira de água para purificar meu corpo. Fiz o que ele pediu. Bebi quase 2 litros de água e logo depois continuei sentindo necessidade de urinar. A cada ida ao banheiro, novas pedrinhas eram expelidas e com cada uma me sentia mais leve e revigorado. Passei aproximadamente 3 horas naquele lugar. Por mais que o início tenha sido uma tortura física e emocional, ao final eu me sentia imensamente grato. Agradeci sinceramente ao feiticeiro por tudo o que tinha feito por mim. Antes de ir embora, impulsionado pela curiosidade, perguntei a ele qual era exatamente o mal que minha ex-esposa havia desejado contra mim. No início, ele hesitou, mas depois acedeu ao meu pedido e me mostrou o que havia sido feito. De dentro de um pequeno saco, ele retirou uma fotografia minha, uma imagem de corpo inteiro, mas com a cabeça separada do corpo, como se tivesse sido arrancada. A visão daquilo me causou calafrios. Não precisava de explicações para entender a gravidade do desejo de destruição que Valéria nutria contra mim. Agora isso não te pertence mais, disse ele. Mas daqui em diante, cuidado com seus passos, pois há males dos quais nem eu posso te proteger. Ele me dispensou com uma recomendação final. Esta noite não hesite em fazer sua esposa feliz. Demonstre seu amor. Cuide dela. Voltei para casa radiante. Estava sem dinheiro para compras, o que logo causou surpresa em Mariana. Ela me perguntou o que havia acontecido, onde eu tinha gastado aquele dinheiro. Pedi apenas 5 minutos e prometi explicar tudo. Subi para tomar um banho demorado e, ao descer, tomei minha esposa nos braços, como se fosse a primeira vez. Beijei-a com intensidade, acariciei sua cintura e tomei sua mão, guiando-a até minha virilidade. Ela ficou atônita, surpresa com o que viu e sentiu. Jair, meu amor, o que aconteceu? Isso é um milagre. Eu apenas sorria, tomado de alegria. Estava novamente funcionando como homem. Não faça perguntas, meu amor. Apenas viva este momento comigo. Depois da intimidade, contei tudo o que havia acontecido. Ela ouviu atenta, embora inicialmente me chamasse de mentiroso. No entanto, diante das evidências do meu novo vigor, ela não teve mais dúvidas. Entendeu que tudo aquilo vinha da bruxaria de Valéria, que quase nos levou ao divórcio. Aquela mulher, incapaz de aceitar minha felicidade, tentou destruir tudo o que eu construí com Mariana. Mas no fim, o amor verdadeiro prevaleceu. Desde então, minha vida com Mariana é plena e feliz. Os anos passaram e hoje temos 2 filhos. Vivemos em paz, rodeados por amor e harmonia. Somos realmente feitos um para o outro. Poucas pessoas neste mundo têm a sorte de encontrar alguém com quem sejam plenamente compatíveis. Eu tive essa sorte. Minha esposa é minha alma gêmea. Com ela, todos os dias parecem um sonho que se tornou realidade. Valéria, por outro lado, não teve o mesmo destino. Casou-se novamente, mas nunca conseguiu ser mãe. Cada tentativa resultava em perdas dolorosas. Eventualmente, sua saúde se deteriorou a ponto de precisarem remover seu útero. Com isso, o novo marido a abandonou e ela nunca mais se casou. Hoje, vive triste, abatida, envelhecida antes do tempo, irreconhecível. De vez em quando, nos cruzamos pelas ruas, mas não nos cumprimentamos. Somos como completos estranhos. E é assim que a vida se encarrega de ajustar as contas. Cada um recebe aquilo que planta.
o universo devolve com justiça o que oferecemos ao mundo. Por isso, recomendo sempre: pense bem antes de desejar o mal a alguém. A bruxaria pode até ferir, mas também cobra um preço alto. Nada fica impune, e tudo, mais cedo ou mais tarde, retorna.